setembro de 89. Vamos agora às manchetes desta sexta-feira do Jornal da Pioneira. A Fundação Educar, a Prefeitura de Teresina e a Universidade firmam um convênio para ação conjunta na área de educação e alfabetização. Médicos do Piauí reunidos com entidades populares no primeiro encontro estadual de saúde. Fiscais de renda do Estado assistem conferência do presidente da Federação Nacional dos Fiscais. Candidatos à presidência intensificam a instalação de comitês de propaganda em Teresina. Ulisses Guimarães e Valdir Pires fazem um comício gigante em Oeiras. Confira essas e outras notícias agora, no Jornal da Pioneira. Até no Piauí. A prorrogação da programação vai até o dia 29 próximo. Começa esta noite com a realização do curso de sindicalização no auditório do SESI. O curso, destinado a um número limitado de secretários, será ministrado pelo professor Odonel Castro Gonçalves e se encerrará domingo ao meio-dia com a entrega de certificados. Mais 5.000 alunos das zonas rural e urbana de Teresina vão ser beneficiados com uma ação conjunta da Fundação Educar e Prefeitura Municipal de Teresina, além da Universidade Federal do Piauí. Esses benefícios virão através de convênio assinado hoje pela manhã no Palácio da Cidade. O convênio foi assinado às 11h40 pelo prefeito Heráclito Fortes, pelo reitor da Universidade Federal do Piauí, Anfrísio Neto, e a presidente da Fundação Educar, Leda Maria Chaves. O acordo deverá beneficiar mais de 5.000 alunos das zonas urbana e rural de Teresina. O convênio vai pôr em prática um projeto para alfabetizar adultos. Este projeto tem o caráter de criar um método experimental de educação, baseado na realidade do aluno. O plano de educação tem como uma das metas principais fazer um levantamento através do trabalho de educação do perfil educacional, socioeconômico, cultural e político das comunidades beneficiadas. A Fundação Educar financiará o projeto, desembolsando uma quantia prevista para 531.855 cruzados novos e 36 centavos. A participação da Fundação Educar em um projeto como esse significaria que o governo federal está resgatando uma dívida com os analfabetos do país? Eu acredito que esse resgate ele tem que ser cada vez muito mais amplo. É claro que nós temos uma população analfabeta ainda muito grande e que é preciso que continuemos a trabalhar. Eu entendo que esse trabalho é um trabalho de compromisso do governo federal com as unidades da federação e é um trabalho que deve ser continuado cada vez mais. Qual o balanço que a senhora faz da atuação da Fundação Educar nesse projeto de reeducação do analfabeto? Nós estamos tentando cada vez mais fazer um trabalho de edificação da cidadania junto a esses jovens e a esses adultos. Eu acredito que a Fundação Educar tem se empenhado muito na sua função articuladora, implementadora e fomentadora de novos projetos. Mas também temos tido muitas dificuldades, principalmente no que se refere a recursos financeiros. Por isso que eu aproveito a oportunidade para dizer que acho que o processo de alfabetização em qualquer país, ele depende de uma decisão política atrelada a um compromisso da sociedade. A universidade interessa inovar, criar metodologia nova. Como o Piauí tem como grande problema o analfabetismo, 50% da nossa população adulta é analfabeta, a universidade tem que se preocupar com os problemas da comunidade. Como a Fundação Educar e a Prefeitura tinham interesse em cuidar do problema e solucionar o problema, e não existe uma metodologia eficaz para combater o problema, a universidade entra na tentativa de descobrir metodologia, criar metodologia nova para a educação de adultos. No momento de crise, o que é preciso é que haja paz na terra e ajuda mútua entre os homens de boa vontade. O que está acontecendo é exatamente um esforço conjugado entre a universidade e a prefeitura no sentido de, através da junção dos dois órgãos, procurarmos melhorar a condição de vida do teresinense. Esse programa renovador de educação de adulto vem a corrigir o trabalho ineficiente que durante muitos anos tentou prestar ao país o Mobral. Esse novo convênio, com novas metodologias e novas técnicas, vem exatamente recuperar o tempo perdido para milhares de adultos de Teresina. A Prefeitura de Teresina, através do seu departamento jurídico, decidiu agilizar a cobrança do Imposto sobre Serviço, ISS, sobretudo daqueles que dispõem de meios, a fim de que venham a atualizar seus débitos sob pena de terem seus nomes relacionados em medidas judiciais cabíveis. A nova Constituição e o esporte piauiense. Quem comenta é Dídimo de Castro.
Está quase pronto o texto da nova Constituição do Estado do Piauí e não sabemos o que ela reserva para o setor esportivo. Sabemos que lá estiveram o secretário de Esporte da Prefeitura e o presidente da FAGEP fazendo palestras, mas não houve uma mobilização do setor esportivo que envolvesse as federações, as associações, os dirigentes dos clubes, atletas. A CBF poderia ser chamada a opinar, através do seu vice-presidente Alfredo Nunes, a crônica esportiva. Não houve um debate amplo a respeito do assunto. Também não tomamos conhecimento de que algum deputado na Assembleia do Estado do Piauí mostrasse assim interesse em defender os direitos e as necessidades do esporte. Mas uma coisa é certa, o Estado precisa estimular a prática esportiva, como lazer e como competição. O Estado precisa apoiar as federações, as associações, as comunidades de um modo geral. O Estado precisa manter o seu patrimônio esportivo e ampliá-lo, construindo novas unidades esportivas na capital e nas cidades do interior. Mais do que nunca, Teresina e o Piauí estão necessitando da presença constante do Estado para o desenvolvimento da sua juventude através da prática do esporte. A seguir, entidades populares promovem primeiro encontro estadual de saúde no Piauí. Confira depois os comerciais. Pararam hoje pela manhã para ouvirem o presidente da Federação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. A palestra foi no auditório da Secretaria da Fazenda. A palestra do advogado Antônio Barbosa, presidente da Federação das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, reuniu cerca de 70 agentes fiscais do Estado, dos 144 que compõem o quadro profissional do governo estadual. Presidindo a palestra estava o presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Tributos Estaduais do Piauí, José Messias Leal. O senhor Júlio César Lima, presidente da Associação Piauiense das Prefeituras Municipais, também estava presente, entre outras autoridades. Antônio Barbosa, em sua palestra, defendeu a ideia de formação de uma federação nacional sindical para os agentes fiscais e falou sobre a arrecadação. Bom, lamentavelmente, os estados não têm feito um aparelhamento correto, certo, do aparelho fiscal, no sentido de reprimir a violenta sonegação que existe no Brasil. Olha, em recentes estudos que as universidades brasileiras vêm fazendo, elas constataram que existe uma sonegação variando entre 30% e 50% do PIB, variando, portanto, entre 100 a 170 bilhões de dólares. Isso maior do que a nossa dívida externa, e muito maior do que o PIB de nações como Argentina, Venezuela e Dinamarca. Então vejam que a sonegação no Brasil ela é escandalosa, ela é um crime violento que deve ser combatido. E só quem pode combater são os fiscais de tributo, mediante condições, mecanismos que possam oferecer à classe essas condições para combater a sonegação. Esse é um abuso que vem sendo praticado nesse país, de forma que quase ninguém fala nada a respeito do assunto. Esse é um vício que deve ser coibido. E nós estamos aí preparados, quer dizer, com a classe muito tecnicamente bem preparada para auxiliar os estados, aqueles que têm interesse em arrecadar mais e tributar menos. Neste sábado e domingo haverá campanha de vacinação antirrábica para todos os cães da zona rural. A campanha contra a raiva animal será desenvolvida em cerca de 88 localidades. Estarão envolvidos 110 participantes entre supervisores, vacinadores, motoristas, pessoas de apoio e coordenadores. Começa logo mais no Centro de Convenções o primeiro encontro estadual de saúde no Piauí. Durante 2 dias haverá 2 debates e palestras sobre o tema central do encontro, que é a política de saúde e formas alternativas de intervenção popular. Um dos participantes do encontro será o presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Francisco Monteiro. É importante que quem sabe o que interessa para determinada comunidade em termos de saúde é a população que mora no local. Dentro de uma cidade como Teresina,
Uma região mais próxima do centro, uma região de pessoas mais abastadas, é diferente de uma região de um conjunto habitacional. É diferente de uma região onde tenha uma favela. Uma região onde tem esgoto e água encanada é diferente de uma região onde não tem esgoto nem água encanada. Então, a comunidade de cada local tem necessidades de saúde diferentes. Daí a importância que a população tem na determinação de uma linha de política de saúde a ser seguida em cada local, em cada cidade, em cada estado. E os sindicatos e a sociedade civil organizada, as associações de pais, os sindicatos de trabalhadores na saúde, os sindicatos de trabalhadores na indústria, coisa importantíssima, a determinação dos sindicatos de trabalhadores na construção civil, onde morre mais gente do que em qualquer guerra, onde fica mais gente mutilada do que em qualquer guerra, terem condição de determinar o que deve ser a melhor coisa para a saúde daquela comunidade. Então isso aí teria que ser então através desses conselhos municipais, conselhos estaduais, que estão sendo muito pregados pelas organizações? Esses conselhos são inclusive constitucionais. A própria Constituição determina que a determinação da política, não só a fiscalização, mas a determinação da política de como deve ser feita, a Constituição Federal determina que deve ser feita com a participação popular. A Fundação Municipal de Saúde realiza no próximo domingo um concurso para o preenchimento de vagas na área de medicina, enfermagem, serviço social, odontologia, nutrição, farmácia bioquímica e psicologia. Estão inscritos 910 candidatos. Não há limite para vagas e a admissão será feita pela Prefeitura de acordo com as necessidades dos serviços de saúde no município. A seguir, o noticiário político do Jornal da Pioneira. Partidos e candidatos organizam comitês de propaganda em Teresina. Ulisses Guimarães vai a Floriano e Oeiras em campanha para a presidência da República. Depois do intervalo comercial. Até quase todos os candidatos a presidente da República, principalmente os dos grandes partidos políticos, já estão com seus comitês instalados e com muita movimentação aqui em Teresina. Faltando menos de 2 meses para acontecer a eleição para a presidência da República, a campanha começa a se intensificar no Piauí. Muitos diretórios partidários e comitês eleitorais dos candidatos estão se empenhando mais na busca ao voto dos eleitores. No Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, onde funciona o Comitê Estadual da campanha do candidato Lula, o movimento de adesões à campanha está crescendo a cada dia que passa, segundo informações de um funcionário. A figura de Lula está impressa em quase todos os lugares, como não poderia deixar de ser. Muitos objetos de divulgação, como adesivos, decalques para vidros, revistas, panfletos, jornais, botões, livros e até chaveiros estão à venda para os simpatizantes. O comitê eleitoral em apoio ao candidato Ulisses Guimarães estava vazio hoje pela manhã. O expediente de atendimento ao público só começou à tarde. É que os membros do comitê de Ulisses chegaram em Teresina às 5 horas, vindos de Oeiras, onde Ulisses fez um comício na noite de ontem. Leonel Brizola é a pessoa mais vista nos retratos e cartazes do comitê em apoio à sua candidatura. Dentro da sede, havia uma razoável movimentação de pessoas, principalmente estudantes, à procura de um material qualquer de divulgação do candidato. E o Brizola, ele aos poucos, ele está subindo, tá? Na popularidade do interior. O nosso trabalho é justamente em função disso, fazer com que ele melhore, que as pessoas passem a acreditar na candidatura dele, nas propostas que ele tem como presidente da República. O comitê de AFIF tem distribuído tantos brindes que não tem mais qualquer material para fornecer aos eleitores e possíveis eleitores. O líder das pesquisas em todo o país, Fernando Collor de Mello, ganhou um casarão no centro da cidade, para servir como base para as atividades da campanha em todo o estado. A casa está repleta de retratos do candidato. Um pôster gigante na sala principal da sede é acompanhado pela presença de moças vestindo camisetas de Collor. O comitê é um ponto de apoio muito grande e que agora, a partir da inauguração desse comitê, é que realmente a nível de Piauí a gente vai sentir o crescimento da campanha dele. Eu acredito que foi o primeiro incentivo, o primeiro estímulo realmente, essa fixação de bases que é o nosso movimento de apoio a Collor de Mello. A campanha que começou a esquentar em todo o país, com o início da propaganda eleitoral em cadeia nacional de rádio e televisão, decididamente vai mobilizar cada vez mais, de hoje até o dia 15 de novembro, os comitês dos candidatos à presidência da República. É a cartada final na corrida até o Palácio do Planalto.
A visita de Ulisses Guimarães a Floriano e Oeiras na noite de ontem. Em Floriano foram centenas de pessoas que acompanharam o candidato do PMDB. Em Oeiras, mais de 30 mil foram ao comício. Ulisses Guimarães e Valdir Pires iniciaram por Floriano sua visita ao Piauí, onde desembarcaram na tarde de ontem. Depois de um comício relâmpago ao lado de líderes políticos florianenses, os candidatos do PMDB seguiram de ônibus para a cidade de Oeiras. Na primeira capital do Piauí, a manifestação foi muito grande, superando as expectativas dos PMDBistas locais. A cúpula do PMDB de Teresina, à frente o prefeito Heráclito Fortes e o ex-prefeito Juan Ferraz, além de vários vereadores da capital, também esteve presente à concentração pública realizada no calçadão do Visconde, em pleno centro de Oeiras. Ulisses Guimarães ficou empolgado com a manifestação do povo da primeira capital do Piauí. Dia extraordinariamente motivador. Passamos por Floriano, não estava marcado nada e o povo se aglomerou lá em frente à casa de um companheiro nosso. E aqui nós tivemos um comício para uma cidade do interior extraordinário. Isso já aconteceu em outras cidades. A notícia que nós chegamos é que o nosso programa está tendo uma ótima aceitação, as nossas propostas, e há indícios evidentes de que melhoramos aceleradamente. O candidato Lula fez uma proposta de que todos os setores progressistas se unissem no segundo turno para apoiar outro candidato, que no caso seria Leonel Brizola. Se o senhor não conseguir chegar ao segundo turno, o PMDB apoiaria Brizola? Já existe algum contato nesse sentido? Não, eu não aceito qualquer raciocínio que inviabilize a minha ida para o segundo escrutínio. Eu vou para o segundo escrutínio, tenho certeza de ir ao segundo escrutínio, de maneira que não passa pela minha cabeça, não passa qualquer avaliação, nem eu, nem meu partido, nem ninguém, de uma posição política partidária que não seja a nossa chegada ao segundo turno. A articulação do grupo dos moderados do PMDB em apoiar um outro candidato não atrapalha a sua campanha? Não, eles não estão articulados. Os moderados, uma boa parte deles já estão nos apoiando. Eles querem um candidato, eles querem definir um candidato. Não, eu não sei de nada disso. Eu sei que eu tenho conversado com eles, eles têm me procurado. Eu já quero repetir, muitos estão conosco e outros vão ser incorporados brevemente. Dele para a campanha de Ulisses, agora que eles estão se definindo por um novo candidato, você se sente culpado pelo afastamento dele? Não, absolutamente, ao contrário. Eu creio que todos devemos construir os partidos. E o PMDB deve ser construído por todos, mas na linha política do PMDB, com a lealdade que o PMDB tem aos problemas nacionais. As convenções de março, de abril e de maio adotaram uma linha política. Desde que se adote essa linha política, todos são bem-vindos. O senhor vem sendo atacado no programa eleitoral gratuito dos outros candidatos. Como é que o senhor vê, como é que o senhor reage a esses ataques? Todos os ataques que forem ataques válidos, eu os responderei. Mostrar a sua casa, um ataque válido. O quê? Mostrar a sua casa no Rio, seu apartamento. Você veja, eu levei 21 anos fora de qualquer exercício de função pública. Ter um apartamento, comprei com o meu dinheiro para viver com minha mulher e com meus filhos, sem nenhuma função pública. Você veja o que é a injúria. Eu sei a origem disso, mas não há acusação. Eles simplesmente situaram o seguinte: eu tenho a propriedade de um apartamento, é pena que não seja luxuoso, até eu gostaria que fosse, mas não é. Tenho a propriedade de um apartamento e vivo com minha mulher e meus filhos. E por isso eu defendo que todos devem ter acesso a seu apartamento e a sua casa. Hoje à noite, Ulisses Guimarães faz comício na cidade de Marabá, no Pará. Heráclito Fortes e Freitas Neto encontraram-se hoje em almoço para discutir um acordo político. Chico Viana, é com você. Na quarta-feira, o deputado Guilherme Melo, do PDS, homem profundamente ligado ao vice-governador Lucídio Portela, anunciou na Assembleia Legislativa que a partir daquele momento iria trabalhar para construir o que se chamou de União pelo Piauí. E o deputado Guilherme Melo disse que a partir daquele momento também iria conversar com as lideranças do PFL a partir do ex-governador Bona Medeiros, do senador Hugo Napoleão, do presidente do Diretório Regional do PFL, Freitas Neto, com a finalidade de costurar um amplo acordo pelo Piauí. E hoje, ao meio-dia,
esse acordo proposto por Guilherme Melo teve um desdobramento. O prefeito de Teresina, Heráclito Fortes, que também está muito próximo ao vice-governador Lucídio Portela, teve um encontro no Lux Hotel com o presidente do diretório do PFL, o ex-prefeito de Teresina e ex-deputado federal Freitas Neto. Por aí se vê que os deputados e as lideranças políticas do Piauí estão muito mais preocupadas com o ano de 90 do que a eleição de novembro. Entendem que muitas etapas têm que ser superadas imediatamente. É evidente que são conversas que estão acontecendo dentro dos bastidores. Os dois políticos piauienses, por sinal, escolheram um lugar discreto para esta conversa, que terminou já chegando ao conhecimento da imprensa de Teresina. Sabe-se que numa composição não está descartada a participação nem de Lucídio Portela, nem de Walter Reis. Não se sabe, porém, até que ponto esta costura vai aprofundar-se ainda mais e ampliar o leque de opções que esse grupo de Heráclito Fortes e Walter Reis, Lucídio Portela e Freitas Neto terá para apresentar a partir da eleição do próximo ano. Mas uma coisa é certa, de qualquer forma, essa costura ampla, como disse perfeitamente o deputado Guilherme Melo, pode ter uma finalidade: isolar politicamente o governador Alberto Silva, que já perdeu o diretório do PMDB e começa a perder também contato com o seu vice-governador Lucídio Portela. O senador Hugo Napoleão vai neste fim de semana aos municípios de São João do Piauí e Jaicó. Juntamente com Freitas Neto, Hugo Napoleão vai inaugurar a Rádio FM de propriedade do deputado Sabino Paulo. Amanhã o Jornal da Pioneira volta, um pouco mais tarde, às 8 horas da noite. Fique agora com o Jornal Bandeirantes. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite.